Se liga nas notícias do Cruzeiro hoje. Foi uma vitória amplamente justificada pela primeira parte. Sabíamos que só tínhamos tido 2 dias de recuperação depois do jogo do Vila Nova. Sabíamos que o adversário estava mais fresco e o nosso plano de jogo era entrar forte, muito forte na primeira parte. E acho que na primeira parte pecamos ainda na finalização, porque se fôssemos melhores na finalização, saímos com um resultado ainda mais volumoso. Em relação à segunda parte, gerimos um pouco alguns jogadores que também demonstraram alguma fadiga e acho que acabamos por ganhar bem. Olha, eu percebo que o time do Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, nos 30 primeiros minutos ali de jogo, ele cria muito volume de jogo e muita intensidade em cima dos adversários, né? Tanto que nesse jogo aí, já tinha 7 ou 8 finalizações do Cruzeiro logo no início. Leonardo Jardim, aquilo que ele falou no início, quando ele chegou no Cruzeiro, ele coloca isso em prática, que ele fala que ele quer um time coletivamente pensando de maneira unânime. Que os jogadores possam entender qual que é o principal fundamento de jogo do Cruzeiro. É um time agressivo no ataque, é um time que coloca sempre 5 jogadores para marcar essa saída de bola. Aonde está a bola, tem 2 jogadores do Cruzeiro sempre brigando e batalhando muito por essa posse de bola. E ela sempre sobra para jogadores que vão poder fazer com que o Cruzeiro contra-ataque com muita velocidade. Agora, se eu tenho que destacar 2 jogadores nessa partida, evidentemente o Caio Jorge teve uma boa partida, uma ótima participação. Esses 2 jogadores são Lucas Silva e Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa ontem foi praticamente um 10 do Cruzeiro e o Lucas Silva dominou esse meio-campo. Entrou com uma facilidade no meio-campo, pisou dentro da área e nem é tanto do Lucas Silva fazer isso, porque ele briga muito pela segunda bola, tanto aquela no setor ofensivo quanto no setor defensivo também. E no lance do gol, por exemplo, você vê uma participação da assistência do Gabriel Barbosa, que se movimentou demais e faz valer cada centavo que esteve aqui. Principalmente porque todo lugar que ele passou, você pode falar qualquer coisa do Gabriel Barbosa, mas sempre foi um cara de grupo, sempre foi um cara de elenco, não tem colega de trabalho que reclama dele, não tem treinador que reclama dele, até quando o Tite, na minha opinião, deu uma avacalhada nele ali, que deu uma afastada nele no grupo, por exemplo, no momento que ele não estava nem tão mal, dava para colocar ele para jogar junto com o Pedro, como ele joga junto com o Caio Jorge, de vez em quando, ele respeitou a autoridade do treinador. Não é um cara que vem pro microfone e fica questionando as decisões que a liderança faz. E ali no gol parece que ele que dá o passe e sai puxando a marcação, não é? Foi. E aí o Lucas consegue limpar e fazer o gol. Leitura de jogo do Lucas Silva, ele vai empurrando, cara, sabe? A bola assim. E o time do Fortaleza simplesmente aceita o Lucas Silva entrando para dentro da área, né? E uma coisa que eu percebo bastante foi o seguinte. Cara, o Leonardo Jardim deixou o Vojvoda estressado de um tanto. Daqui a pouco eles vão ver. Meu amigo, não foi? Não, mas também é difícil você ver o seu time que durante anos, 5 anos, salvo engano, que o Vojvoda tá ali, o Cássio fazendo a grande defesa ali no último momento que foi exigido no campo ali, a recuperação do Cássio também tem que ser levada em consideração, e o Jardim conseguiu recuperar e dar manutenção nesse elenco. Apenas 2 jogadores não entenderam a filosofia de trabalho dele, já não estão mais no Cruzeiro, que é o Marlon e o Dudu, e o Wallace, que por enquanto ainda está devendo bastante à torcida do Cruzeiro, mas o Grêmio está focado mesmo em tirar o Wallace do Cruzeiro. Vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos no andar da carruagem aqui. Importante o Cruzeiro apresenta um futebol que conecta a sua torcida junto com o time, se identifica demais com a filosofia de trabalho de Leonardo Jardim, que foi um achado e uma, não vou falar grata surpresa, porque o cara entende muito de bola, mas faz o time do Cruzeiro voltar a ser aquela academia que a gente sempre gostou. Gritos de olé, uma caminhada de preocupação e uma comemoração do lado visitante, em um duelo de 2 tempos totalmente distintos. Sem tempo a perder, logo aos 3 minutos, o Cruzeiro mostrou que queria sair com um resultado positivo, colocando o goleiro João Ricardo para trabalhar, defendendo as 3 investidas do time visitante. Esse era só o começo do que ainda estava por vir. O chute de Caio Jorge e de Marquinhos foram pela linha de fundo. E o de Gabigol parou novamente em João Ricardo. O cabuloso vinha empilhando chances, mas com falta de pontaria e de capricho. Era questão de tempo.
até Gabigol encontrar Caio Jorge dentro da área para abrir o placar. Sete minutos depois, Lucas Silva teve espaço e colocou a bola no canto do gol para marcar o segundo do jogo. Finalizando assim o primeiro tempo com a vantagem para a equipe cruzeirense e com vaias da torcida tricolor que ficou na bronca. Na primeira parte pecamos ainda na finalização, porque se fôssemos melhores na finalização, saímos com um resultado ainda mais volumoso. Com gols de Caio Jorge e Lucas Silva, o Cruzeiro venceu a equipe do Fortaleza por 2-0, jogando na Arena Castelão. Vojvoda mexeu na sua equipe dando um gás novo e funcionou. O clube parecia outro na segunda etapa, buscando criar chances perigosas. E aos 18 minutos, a primeira grande chance da equipe tricolor dentro do jogo, quando o Tinga ajeitou para Pikachu, que apostou no chute. Lucero também colocou Cássio para trabalhar com seu cabeceio, mas ninguém conseguiu tirar o zero do marcador. A equipe do Cruzeiro tirou o pé do acelerador, mas não deixou de trazer perigo com Caio Jorge, deixando a marcação para trás e parando em João Ricardo. O Fortaleza ainda ficou em desvantagem numérica quando o meia Pedro Augusto foi expulso. Nos minutos finais da partida, os gritos de olé vindo da torcida cruzeirense, que no final viraram gritos de comemoração. Enquanto eles comemoravam, do lado tricolor, o sinal de alerta foi acionado. O Cruzeiro é que fez o jogo ficar fácil. Eu tenho sentido o dedo do Jardim nesse time aí, maldoso. Você é o primeiro que olha pra mim quando eu falo isso. Porque a maldade ronda a sua cabeça, irmão. Só eu tô prestando atenção. A atenção. maldade ronda a sua cabeça. Então é o seguinte, cara. Recuperar jogador, organizar o time, liderar, organizando e liderar no vestiário, sabe? É um negócio que nós temos que enaltecer, gente. Peraí, ué. O Cruzeiro tá a 2 pontos de times. A 2 pontos de times que tem orçamento de 1,5, 1,6 bi. E o Cruzeiro tá brigando com os caras. A perspectiva era de chegar na parada, no G4, e aí, depois da parada, aliás, tem um jogador, me chegou uma informação do Rio de Janeiro, de um jogador que o Cruzeiro quer, que tem interesse, tá? Tem interesse. Daqui a pouco nós vamos falar disso. O Cruzeiro, no 10º jogo, o Cruzeiro teve 14 vitórias no Campeonato Brasileiro passado. O Cruzeiro chegou à vitória de número 6 em apenas 10 jogos nesse Campeonato Brasileiro. E já chegou a sua segunda vitória fora de casa. Lembrando que no Campeonato Brasileiro inteiro, o ano passado, nas 19 oportunidades em que o Cruzeiro saiu de Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu apenas 4 vezes. Mas, mais do que isso, é um Cruzeiro que, mais uma vez, venceu sabendo por que venceu. O Cruzeiro entrou muito forte desde o primeiro tempo e foi um primeiro tempo onde, com 12, 15 minutos, o Cruzeiro já poderia estar ganhando por 2, 3-0. O gol até demora a sair um pouquinho, o Jardim ainda chama atenção disso na coletiva, de que caso o Cruzeiro tivesse aproveitado um pouco melhor as suas oportunidades, poderia ter feito um placar maior no primeiro tempo, e isso é verdade. E novamente, né, tem sido uma constante a gente falar de um time que os setores funcionam, de um time que, no momento que tem que marcar o adversário sob pressão, faz de forma coordenada, não deixa espaço. O Gabigol ontem, ele... Não preciso de falar o que ele fez com bola, né? A assistência que a gente está vendo aí para o Caio Jorge, participando também na assistência para o Lucas Silva, mas ele era o responsável por marcar o camisa 5 do Fortaleza, agora me fugiu o nome do camisa, o Paul Fernandes, isso mesmo. Ele era o responsável por marcar individualmente o Paul Fernandes, que quando vinha entre os zagueiros do Fortaleza, para armar o jogo, para fazer aquele jogo em transição que gosta o Fortaleza, inversão de bola para um lado, para o outro,
ele, camisa 5, não tinha essa capacidade, porque o Jardim colocou o Gabigol para aproximar e diminuir o espaço. E com bola é sempre um Cruzeiro muito solidário. Você vê o lance do gol do Fortaleza, do gol do Cruzeiro, tem 5 jogadores do Fortaleza dentro da área, mas também tem 4 jogadores do Cruzeiro dentro da área. No segundo gol, a mesma coisa. E um time que é muito coletivo. No segundo tempo, não acho que o Cruzeiro sofreu. Normal, jogar em Fortaleza não é fácil. Ontem a sensação térmica era de 38 graus e o Jardim falou que o time, apesar de ter corrido aquilo tudo que a gente viu correndo, falou que o time estava extremamente cansado. Mas o time foi capaz de construir uma vitória. O Cruzeiro não sofreu quando teve mais posse de bola e, para mim, controlou muito bem o jogo. O Cássio faz uma importante defesa na cabeçada do Lucero, mas é só porque o Cruzeiro consegue, para mim, conter muito bem esse Fortaleza. Uma vitória muito madura do Cruzeiro e o trabalho do Jardim segue cada vez mais consolidado, recuperando atletas, criando opções cada vez mais do banco. Gostei da maneira, mais uma vez, que o Bolassi entra, fazendo aquela fogueira danada por vezes, segurando mais a bola no ataque. O William em franca recuperação. Mas o principal do Cruzeiro, mais uma vez, é o aspecto coletivo para mim. Recuperação, né? Mostra para mim só, servir de subsídio para você. Ô, Gabriel, números na tela. Um negócio que eu adoro isso aqui, tá? Cadê? Põe na minha tela aqui, por favor. Eu adoro isso aqui, quer ver? Olha aqui, ó, mostra aqui. Cadê o Cruzeiro? Tá aqui, ó, mostra aqui para mim. Que delícia isso aqui, ó. Aqui, ó, eu adoro isso aqui, ó. Artifício do jogo, Adoro. Né? Artifício do jogo. Que falta desleal o Cruzeiro fez. Que porradaria que o Cruzeiro distribuiu em campo. Qual jogador do Cruzeiro foi desonesto com o colega? Então isso aqui é recurso do jogo, de fazer falta. O Cruzeiro joga e quando o adversário tenta jogar, o Cruzeiro tenta segurar também. Tem outras valências, tá? De ser mais organizado, de dar pouco espaço. Que espaço o Cruzeiro ofereceu para o Fortaleza ontem no jogo? Você teve 15 minutos de domínio absoluto do Fortaleza no jogo? Em 100 minutos teve 15 de domínio do Fortaleza? Não. No ministério, né? Com a bola, mas naquele lesco-lesco e tal. Eu acho que nem 5, na verdade. Pois ficar com a bola. Eu tô falando de... Não teve. Então o Cruzeiro foi absoluto. Você pode explicar o jogo dentro de campo. Pode explicar, taticamente e tal. Mas eu falei hoje lá na rádio e vou explicar aqui. É um conjunto de fatores que leva o clube a chegar onde o Cruzeiro chegou. Você organiza o clube internamente, você oferece uma estrutura de ponta. O Cruzeiro hoje está trabalhando para entregar uma estrutura dentro do centro de treinamento, aliás, dos centros de treinamento, uma estrutura nível Palmeiras, que hoje é referência no Brasil. O Cruzeiro está se estruturando para isso, está quase pronto. Uma estrutura espetacular de preparação. Tecnologia de ponta em tudo que será aplicado dentro do clube. Aí você junta isso a logística muito bem feita, com voo fretado e organização. Você junta tudo isso com um treinador de ponta, de currículo, talvez seja o treinador com mais... Eu acho que no Brasil, para dirigir clube, porque hoje é o Carlo Ancelotti dirigindo a seleção, mas que ninguém tem o currículo que o Léo Jardim tem, né? Como treinador, que eu estou dizendo. Não tem. Não tem. Então você pega esse cara e traz para cá. Aí você organiza, coloca cada um no seu lugar e quem você não tem lugar para colocar dentro do clube, você abre mão dele. Estou falando de Dudu e Marlon. E aí você cumpre rigorosamente com todas as obrigações. Tudo que você promete para todo mundo dentro do clube, para o jardineiro... Alô, beijo para você, Sorriso. Sorrisão. Um jardineiro ou para um jogador de ponta como o Gabigol, você cumpre rigorosamente em dia. Você não atrasa um segundo suas obrigações dentro do clube. Aí você tem estofo para cobrar. Você trata todo mundo com respeito, porque aí você será respeitado. Sabe por quê? Jogador que não se mata em campo fica com vergonha de não entregar. E esse é o ponto. Quando você desagrada quem está no chão de fábrica, sua empresa está fadada ao fracasso. Então é respeitar quem aplica, quem executa. E o Cruzeiro tem... Aliás, o Cruzeiro está dando aula nisso aí. Não estou falando que vai ser campeão, que já ganhou, daqui a pouco vai perder 1, 2 jogos, troca tudo que está errado, vai acontecer. Mas o Cruzeiro está dando aula de organização em todos os setores, dentro e fora do campo. E o resultado está aí, a 2 pontos de times que têm mais de 1,5 bi de orçamento. Desculpa,
Só precisava falar isso. Tá, falou e falou muito bem. Eu acho que é necessário Fala mais falar nada isso. também, não, Não, tá? eu acho que é necessário colocar esses pontos aí que o Cruzeiro está vivendo. Mas a palavrinha-chave, mais uma vez, é a coletividade, né? O Cruzeiro é muito coletivo. Quantas vezes já viemos aqui e elogiamos o coletivo do Cruzeiro? Não só nas 6 vitórias, mas eu vou lembrar lá do jogo que foi a virada de chave no jogo contra o São Paulo. Era a primeira partida daquele time que estava tendo diferentes mudanças e já chamou a nossa atenção o coletivo. Então, o trabalho que tem feito o Leonardo Jardim, e não vamos cansar de elogiar. O torcedor que está em casa fala assim, não, mas vai de novo falar a respeito do Leonardo Jardim. É necessário falarmos de Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, ele pegou o Lucas Silva, que antes era muito questionado por torcedores do Cruzeiro, que para muitos já era o último ano dele, o ano de 2024, vestindo a camisa do Cruzeiro, e ele teve a capacidade de virar a chave desse jogador, e hoje é um dos principais nomes da equipe do Cruzeiro. Vamos falar de Fagner, que chegou tendo a condição de um reserva para o William ao decorrer da temporada e hoje é inquestionável. O William, que antes chegou a ser questionável, hoje já não é mais na equipe do Cruzeiro. Entre outros nomes, a gente vai pegar o Caio Jorge, que pegou e ocupou muito bem a função dele. O Christian, o Marquinho, olha só, o Marquinho, estamos falando do Marquinho, que ontem entrou na equipe e parece nem ter sentido. Ele ficou 3 jogos sem jogar, 3 jogos sem ser utilizado. A gente sabe que tem questões burocráticas nesse ponto, mas era um jogador que não aparecia. E quando ele aparece, ele não compromete o desempenho da equipe, o encaixe da equipe. Você vê a mesma condição. Você pode pegar e falar assim, não, tecnicamente senti falta do fulano, mas na organização, você não vê em momento nenhum a organização do Cruzeiro ser corrompida. Então, hoje, a estrutura montada pelo Leonardo Jardim, o jogador que vier a ser contratado numa possível janela, ou o jogador que se recuperar, ele vai ter que lutar bastante para encaixar e ser o titular da equipe. Porque hoje o Cruzeiro tem um time muito acertado, muito azeitadinho. Então as coisas caminham muito bem para esse Cruzeiro. E jogadores que têm o mínimo de chance, ele consegue entrar, encaixar e não comprometer o rendimento da equipe. Então, hoje, sim, a gente tem que exaltar o papel do Leonardo Jardim. E na entrevista ontem do Lucas Silva, ele fala sobre a questão desse jogo, né? Que antes desse jogo, os jogadores se reuniram para conversar com a diretoria. Isso é importante, eu vi você tocando no assunto também na rádio, né? Dos jogadores serem ouvidos, colocarem a posição deles, né, e a direção dá esse suporte e a gente vê a partir dali uma reação do time do Cruzeiro. E a emoção do Lucas ontem na entrevista dele, cara, isso tem que ser, tem que ter um peso pro torcedor do Cruzeiro, exaltado, né? Diferente de alguns aqui, como vou citar nomes, Thiago Fernandes, que queria que o Lucas nunca valorizou essa questão dele ser um jogador identificado com o Cruzeiro, né? E eu acho que isso tem que ser valorizado, independente do cara não estar num bom momento, você tem que valorizar isso e dar força pra ele poder dar a volta por cima. Cara, pra mim foi um dos melhores, se não foi o melhor. Pra mim foi o melhor, valorizei isso. Campo, né? Mas o Cruzeiro hoje luta o campeonato pelo título luta, não e acabou assim, o campeonato. luta porque tem postura de campeão, tem cheiro de campeão, tem todos os jeitos e dá todos os indícios de que é um time que vai lutar até o fim e que pode ser campeão sim. Espetacular, cara. O André tá falando ponto comigo aqui um negócio que eu quero até ver o que vocês acham. O André tá falando comigo aqui, ó, em caso de não termos mais o Neymar. O que é, André? Em caso de não termos mais o Neymar com a 10 da seleção, o Gabigol poderia ser o 10 da seleção? O André que tá me perguntando aqui no ponto. Ele pode ser uma opção, né, Everton? Não acho que ele seria o titular. Porque nós temos você hoje, levaria? como brasileiros, o Rodrigo... Sem puxar saco, você levaria? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Tá. Você levaria o Caio Jorge pra seleção? Eu acho bem mais plausível hoje do que o Gabi. O Lucas Silva você levaria pra seleção? Porque o Carlo Ancelotti conhece ele. Não, já foi treinador. Não hoje mais? Não mais. Quem seriam meus nomes para volante? Eu vários. pensaria Bruno Guimarães, João Gomes, pensaria no André. O André tá me perguntando aqui, tá? Soprando meu ponto aqui. Tô falando. Olha lá, coisa linda. Coisa linda o Lucas. Que cena maravilhosa. Não, Ancelotti também. Olha que homem. Senhor maravilhoso. Olha meu príncipe. Olha meu príncipe. O que eu mais gosto do Ancelotti... Príncipe, ontem você deitou, príncipe. Ontem você deitou. Ontem você foi o dono do jogo. Você pegou o jogo, dobrou, meteu no bolso, falou, que é aqui, ó. Sabe? Sem loucura, sem loucura. Pegava, pisava na bola, orientava, segura aqui, toma lá, passe longo, toma. Virada de bola, toma. Passe curto, toma.
Arremate, toma. Belíssimo gol. Belíssimo gol, belíssimo gol. Só que eu queria só dizer uma coisa, o Elton até me lembrou que eu falei lá na rádio, não foi você que lembrou. Falei lá na rádio o seguinte, quando teve, e ontem na declaração do Lucas Silva, onde ele se emocionou, lá com o Samuca e com o Pansieri, da Itatiaia, porque os dois estavam ali no momento, né, conversando com ele. Acho que a pergunta foi até do Pansieri. Foi. O Lucas Silva destacou sobre esse jogo de São Paulo. Naquela semana, foi uma semana extremamente conturbada, muita fumaça no Cruzeiro. E aí o Cruzeiro foi resolvendo. Gerenciamento de crise foi perfeito. Foi resolvendo. Onde estão os problemas? Aqui. Então vamos resolver. Um dos problemas, o Lucas Silva, em nome dos jogadores, procurou o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior e disse assim, ó, tá acontecendo isso, e a gente não abre mão de que isso aqui seja alterado para essa forma. Que eu sei o que aconteceu, mas não vou abrir porque me pediram para não falar. E aí eu não sou baú para guardar segredo não, mas nessa aí o Lucas Silva chegou e disse assim, é porque tem nomes, e eu não quero citar para não expor. E aí o Lucas Silva chegou e falou assim, ó, isso aqui precisa mudar, a direção comprou o boi dele. Aí o Léo Jardim chega e diz assim para a direção, ó, isso tem que ser assim, assim, assado, a diretoria compra o boi dele. Tá certo? Aí a direção, que cumpre rigorosamente em dia com os compromissos, tudo que promete cumpre, a direção chega e fala assim, mas nós também queremos isso e isso. E aí o que está acontecendo? Está todo mundo entregando. Eu recebi uma informação hoje pela manhã que veio do Flamengo, de uma pessoa do Flamengo que me chamou e falou assim, ó, Everton, confere aí, porque o Matheus Gonçalves, eu acho que o Cruzeiro está interessado nele. Aí eu chamei uma pessoa do Cruzeiro e perguntei, procede que o Cruzeiro está interessado no Matheus Gonçalves? E essa pessoa me disse, procede. Então o Matheus Gonçalves é um jogador que interessa ao Cruzeiro. Já começou a negociar? Não sei. Já tem proposta? Não sei. Interessa. Então o Matheus Gonçalves interessa. Me perguntaram sobre Douglas Santos. Aí eu perguntei para essa fonte. E essa pessoa me disse, Douglas Santos não está no nosso radar, não tem nada. Mas o Matheus Gonçalves tem. Dois ótimos nomes, né? Sim, dois ótimos nomes. Se o Douglas não é interesse do Cruzeiro, pode ser pela questão que a gente discutiu hoje na rádio, questão da idade. O Douglas está com 31 anos, mas tem uma carreira maravilhosa, jogou muito bem pelo Atlético, é consolidado lá no Zenit, na Rússia, é um ótimo lateral esquerdo, o Cruzeiro que deve provavelmente buscar um lateral esquerdo, e o Matheus Gonçalves, que é um talento, não vem sendo utilizado na atual temporada, como já foi utilizado em outras temporadas, mas é jovem, de extrema capacidade, de futuro, é um jogador que encaixa no perfil do Cruzeiro, naquilo que a gente tem visto do Cruzeiro, e principalmente na questão de idade e da possibilidade de venda futura. Então, o Cruzeiro está trabalhando bem.